Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no tema do culto desta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, a partir do verso de número 1, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria poder transmitir, compartilhar a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Quem encontrou, confirma dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Pode se assentar glorificando ao Senhor, e pode aplaudir ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e é digno de toda glória. Irmãos, o texto que nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, assim chamado porque o profeta Isaías foi um dos maiores profetas e homens da Bíblia Sagrada que falaram, que profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um dos títulos que o profeta Isaías recebe, que é o título de ser um dos profetas messiânicos, porque o seu livro e as suas profecias falam muito acerca do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías, ele foi um homem de uma profundidade muito grande. A Bíblia Sagrada nos diz que a sua esposa, a qual ele mesmo a chama de profetisa, ele tinha 2 filhos que profeticamente, simbolicamente, ele colocou os nomes assim para que o Senhor pudesse falar com o povo de Israel. E o profeta Isaías, ele profetizou em um período muito triste da história do povo de Israel. Segundo nós entendemos, o profeta Isaías profetizou pelo menos 50 anos para o Reino Sul, ali em Jerusalém. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, e durante a profecia do profeta Isaías, durante o seu período em que ele fora levantado pelo Senhor para profetizar para Israel, Israel havia se dividido, e havia o reino norte e havia o reino sul. E o profeta Isaías estava profetizando para o reino sul, e durante esses 50 anos a qual o profeta estava levantado por Deus, profetizando para o reinado sul, a Assíria veio e levou uma parte de Israel, que era conhecido como o reino norte. E quando o povo, essa parte do povo de Israel fora levado cativo, a ideia que se tinha era que o reino sul, com essa invasão, eles iriam abrir os seus olhos, eles iriam entender o risco que eles estavam correndo, e eles iriam dar um pouco mais de crédito para o profeta Isaías e para as suas profecias. Mas aconteceu totalmente ao contrário. O reino sul não se deu por avisado com aquilo que aconteceu com o reino norte, com aquilo que aconteceu com os seus irmãos, com os seus patriotas. E o povo do reino sul continuou andando por caminhos errados.
E o profeta Isaías começa a intensificar as suas profecias, porque o povo do Reinado Sul não acreditava que aquilo que tinha acontecido com seus irmãos iria acontecer com eles. Então diz o profeta Isaías que o Reino Sul começa a fazer aliança com outras nações para tentar de alguma forma se fortificar, para que o mesmo que aconteceu com os seus irmãos não acontecesse com eles. E Deus levanta o profeta Isaías e clama ao ouvido do povo, ao ouvido do rei, dizendo: não façam aliança com as demais nações, não busque nas demais nações forças, porque vocês precisam procurar em Deus a força que vocês precisam. E o povo acreditava que fazendo aliança militar com o povo da Síria, o povo acreditava que se juntando com Senaqueribe e com as demais nações vizinhas, isso iria fazer com que aquele povo também não fossem levado cativo. Mas o povo se esquecera que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que nela trabalham. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O povo se esqueceu que o refúgio deles, a força deles estavam em Deus, e que se eles se voltassem para Deus, se eles se humilhassem, buscassem o arrependimento, Deus iria abençoar e iria guardar aquele povo. Só que o povo estava obstinado, o povo não queria ouvir a voz do Senhor. Alguns já devem ter ouvido que o livro do profeta Isaías, ele é considerado como uma mini Bíblia, porque o livro do profeta Isaías possui 66 capítulos, e a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, também contém 66 livros. E a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Malaquias, que são 39 livros, fala-se do Antigo Testamento e da Antiga Aliança. A partir do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, até o livro do Apocalipse, a revelação de João ali em Apocalipse, são 27 livros. E então é dado o nome de Novo Testamento. O Antigo Testamento fala do antigo Israel, fala de um povo que fora levantado pelo Senhor. E o Novo Testamento fala da igreja. O Novo Testamento fala da nova aliança, fala de Jesus vindo à terra, morrendo pelos pecados da humanidade do povo e levantando um novo povo chamado igreja. E as profecias do profeta Isaías também vai nesse mesmo contexto. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o livro do profeta Isaías fala de um Israel que ainda não tinha realmente se dobrado ao Senhor. Fala de um Israel obstinado, de um Israel que não queria ouvir a voz do Senhor e não queria se voltar para Deus. Ao passo que os últimos 27 capítulos, a Bíblia Sagrada nos diz, o livro do profeta Isaías nos diz, que a partir do capítulo 40, então, aleluia, o profeta Isaías vem profetizando para um novo Israel, vem profetizando para um novo povo, um povo agora curado, um povo agora sarado, um povo levantado pelo Senhor para fazer a diferença. E a profecia que nós lemos aqui no capítulo 60, está na segunda parte dessas profecias, está nas profecias do novo Israel. E quando o profeta Isaías começa a profetizar aqui no capítulo 60, o subtítulo do capítulo 60 de Jerusalém é restituída a sua glória. Quando Deus levanta o profeta Isaías para profetizar aqui nesse capítulo, o profeta Isaías está chamando agora o novo Israel
para que eles se levantem, para que eles resplandeçam, para que eles brilhem, porque a luz do Senhor está chegando para iluminar os novos povos. E quando nós vemos aqui no capítulo 60, quando o profeta começa dizendo para o povo: se levante, nós entendemos que aqui é um convite do Senhor, porque da mesma maneira como Deus falou ali com o profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, o Senhor começa dizendo: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Porque Deus, quando Ele quer falar com o homem, Ele quer falar com a mulher, Ele diz: se coloque em pé, porque eu quero falar com você. E o povo de Israel estava caído. O povo de Israel estava caído espiritualmente. O povo de Israel estava caído moralmente. A nação de Israel não tinha mais moral. A nação de Israel havia sido levado cativo pelo seu próprio Deus para castigo daquela nação. Mas agora chegou a hora de Israel se levantar. Agora Deus está chamando o povo para se levantar novamente, porque Deus queria fazer coisas grandes através daquela nação. E quando Deus manda o povo se levantar, fica claro que o Senhor não está dizendo para o povo se levantar fisicamente. Deus está pedindo para o povo se levantar espiritualmente. Porque o povo de Israel precisava se levantar espiritualmente. Porque o povo de Israel havia sido escolhido, não era para ser uma nação qualquer. O povo de Israel havia sido escolhido através dos seus patriarcas, não para ser uma nação para ficar prostrada. Era necessário que Israel se colocasse de pé. Israel precisava se levantar espiritualmente. Israel precisava se levantar moralmente. Israel não poderia continuar se rastejando. Israel não poderia continuar estando por baixo e não por cima. Israel chegou a hora que ele tinha passado pelo seu período de cativeiro, e agora era hora de Israel se tornar a sua posição inicial. E a posição que Deus queria que o povo de Israel ocupasse era uma posição de pé e não se arrastando entre as nações. Porque Deus queria um povo forte novamente. O período do cativeiro já havia passado, que são os 39 primeiro capítulo. Agora é hora do povo se levantar. Agora era hora daquela nação sobrepor sobre as demais nações. Porque o período de ira do Senhor havia passado. E depois que passou o período de ira, depois que passou o período que Deus precisava curar o povo, que Deus precisava quebrar o vaso, que Deus precisava levantar o povo, levar o povo ali para a casa do oleiro e trabalhar no vaso, aquele período já havia se passado, e agora era a hora da nação se levantar. E se levantar de uma vez por todas, e tomar a sua posição, tomar a sua espada, tomar a posição que lhe pertencia, tomar, aleluia, o nome do Senhor. Porque quando o povo foi levado cativo, as demais nações zombavam do povo de Israel. As demais nações zombavam do povo de Israel, porque foram levados cativos. E foram levados cativos de uma forma vergonhosa. As mulheres foram mortas, as crianças foram mortas, o templo foi destruído, o muro foi colocado em fogo. A glória que havia ali em Israel, com o templo de Salomão e com tantas outras belezas naturais e assim por diante, aquela nação agora era tomada por escárnio. Todos passavam e via a miséria que estava aquela cidade. Os homens fortes haviam sido levados para a Babilônia. E diz a palavra do Senhor que quando Neemias pergunta para aqueles homens que foram espiar a terra,
perguntou: como é que estão os nossos irmãos? Eles disseram: a nação está uma vergonha, os muros estão caídos, já não existe mais templo. Nabucodonosor tinha levado todo o ouro, aleluia, do templo, toda a glória daquele templo tinha sido levado. Os informantes de Neemias disseram: olha, ali tem pouca gente, e a pouca gente que está ali está mendigando, está à beira da morte, porque eles não têm o que comer. A nação de Israel serviu de zombaria para as demais nações. A nação de Israel, que havia produzido tantos homens e mulheres, tantos sacerdotes, tantas mulheres extraordinárias, como Sara, como Rebeca, como, aleluia, Débora, uma excelente juiz. O povo de Israel, que havia, aleluia, tido tantos profetas, como o profeta Isaías, o profeta Eliseu, o profeta Elias, tantos homens e mulheres de Deus, tantos reis extraordinários, como foram Davi, como foi Salomão, e como foi tantos outros sacerdotes. Aquela nação era colírio para as demais nações. As nações vinham até Israel, como veio a rainha Sabá, porque ela ouviu falar da glória de Israel e da glória de Salomão. As pessoas admiravam Israel por causa do seu poder militar, por causa do seu ouro que tinha dentro do seu templo, por causa do seu Deus, porque a nação adorava a Deus, e Deus se manifestava de uma maneira extraordinária. Deus fazia coisas grandes. Diz a palavra do Senhor que na inauguração do templo, aleluia, quando Salomão oferece todo aquele sacrifício ao Senhor, quando Salomão coloca os sacerdotes, cada um na sua posição, diz a palavra do Senhor, que o Senhor se manifestou naquele lugar. E quando se manifestou naquele lugar, diz a palavra do Senhor, que os sacerdotes não conseguiam parar de pé, tamanha da glória que havia naquele lugar. E aquela fama se espalhava para as demais nações. As demais nações não tinham templos como tinha no templo de Salomão, como tinham em Israel. Os cultos que haviam em Israel, em nenhuma outra nação havia um culto semelhante àquele. As nações tinham os seus deuses, as nações tinham as suas imagens, mas em Israel não tinha nenhuma imagem. Mas quando um homem chamado Elias se propôs a orar ao Senhor e disse: Senhor, responde com fogo, para que esse povo saiba que o Senhor é só o Senhor, é Deus, diz a palavra do Senhor, que caiu fogo do céu. E os profetas de Baal foram envergonhados ali no Monte Carmelo. Foram envergonhados porque não tinha nenhum Deus como o Deus de Israel, o Deus que respondia com fogo. A palavra do Senhor diz que a arca da aliança, o povo de Israel perdeu na batalha a arca da aliança. E quando levaram a arca da aliança, diz a palavra do Senhor que colocaram a arca da aliança dentro de um templo pagão. Diz a palavra do Senhor que no outro dia, aleluia, que colocaram a arca da aliança, o Deus pagão que estava ali dentro, simbolizando uma imagem, no outro dia estava prostrada diante da arca da aliança, porque a glória de Israel era algo extraordinário. As nações tremiam quando viam o povo de Israel se alegrando. As nações tremiam quando o povo de Israel começava a louvar e adorar ao Senhor. As nações vinham até Israel para poder ver o que estava acontecendo, porque quando, aleluia, a Shekinah do Senhor tomava conta do templo, quando o sacerdote entrava naquele lugar, era algo extraordinário. Era algo que as nações ficavam boquiabertas. Os profetas que haviam em Israel eram homens e mulheres respeitadas em qualquer nação que eles colocassem os pés. Mas Israel perdeu toda aquela glória. Israel perdeu a obediência, perdeu todo aquele vulgor, perdeu toda aquela energia.
E o povo de Israel agora está em desprezo. Agora as pessoas passam e olham para Israel e só vê cinza. E as pessoas dizem: olha, aí está a nação. Era tão querida, era tão bela. Tinha um templo tão formoso, tão glorioso. Olha o que restou desse templo. Enquanto Isaías está profetizando para o povo de Israel, Isaías está dizendo para o povo: se levantem novamente. Saiam do chão. Saiam do pó. Tomem novamente o lugar que a ti compete. E se levantem de uma vez por todas. Se levante espiritualmente. Se levante para que as nações possam olhar, porque Jerusalém, a glória do Senhor vai voltar para Jerusalém novamente. A glória do Senhor será restituída. As pessoas vão olhar para Israel e vão voltar a ver que o Deus de Israel está no meio desse povo. E o profeta Isaías convida então o povo para se levantar, para sair do chão, para sair daquela zona de conforto, para sair daquele lugar de humilhação e se colocar de pé na presença do Senhor. E nós temos que entender, meus irmãos e minha irmã, que muitas das vezes nós precisamos nos levantar, porque tem pessoas que se acostumam com o chão. Tem pessoas que se acostumam a viver comendo as migalhas que caem da mesa de um homem rico. Há pessoas que se acostumam a viver na mesmice. Há pessoas que muitas das vezes se acostumam a viver, aleluia, acomodado na sua posição e não querer se levantar e não querer mais de Deus, não querer mais da glória de Deus sobre a sua vida. Há pessoas que olham para o passado e sabem que no passado, assim como o povo de Israel, eram homens e mulheres de oração, eram homens que viam a glória de Deus se manifestando, eram homens e mulheres de Deus que viam a presença de Deus se manifestando, mas parece que não quer se levantar. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que você se levante de uma vez por todas e saia desse chão. Saia desse calabouço, sai para fora, aleluia, e deixa Cristo resplandecer sobre a sua vida. Porque, irmãos, chega determinado momento que nós temos que tomar uma decisão. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa se levantar de uma vez por todas, porque senão a gente vai ficar sempre caído. A gente sempre vai ficar implorando pela glória do Senhor e a glória do Senhor não vem. Tem pessoas que se acostumam a ficar no chão, ficar caído, ficar calado e deixar o diabo pisar na sua vida, o diabo pisar na sua família, fica somente na defesa, fica somente recebendo, aleluia, o ataque de Satanás. E você precisa se levantar, você precisa sair do chão. Você precisa voltar a profetizar. Você precisa voltar a receber a glória do Senhor. Você precisa voltar ao seu vigor espiritual novamente e ser alguém na presença de Deus, alguém de valor na presença do Senhor. E era isso que o profeta estava profetizando para o povo de Israel. Era hora deles se levantar. Segundo ponto que o profeta diz, aleluia, para a nação de Israel, era hora deles resplandecerem, era hora deles brilharem novamente, era hora daquela luz maravilhosa voltar a brilhar novamente. Resplandecer quer dizer voltar a brilhar, trazer a luz novamente. E hoje, se nós podemos de alguma forma, meu irmão e minha irmã, dizer que nós precisamos ser luz para este mundo, a resposta está no versículo 2. Eles precisavam resplandecer
Eles precisavam brilhar, porque diz o versículo de número 2, porque as trevas cobriam a terra e a escuridão cobria os povos. As nações estavam perdidas, as nações estavam em trevas e eles precisavam de uma luz. Eles precisavam que alguma luz surgisse em meio àquela escuridão que os povos estavam passando. E nós fomos chamados, assim como Israel, nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para poder brilhar. E você sabe aonde é o lugar, meu irmão e minha irmã, que nós mais podemos brilhar? É lá fora, é lá no mundo. Porque aqui dentro da igreja, nós estamos cercados de pessoas que têm luz. Estamos rodeados de pessoas que têm o brilho do Espírito Santo. São pessoas salvas em Cristo Jesus. E quando a pessoa é um salvo em Cristo Jesus, ele brilha. Seu semblante é diferente. Ele tem luz em si mesmo. Ele transmite luz, ele brilha. Só que, irmãos, lá fora é o lugar onde as pessoas estão precisando ver uma luz, estão precisando resplandecer. Porque se você ligar 20 lâmpadas junto, se você ligar 30 lâmpadas junto, e se apagar uma, se apagar duas, talvez você nem perceba. Se no meio de uma quantidade de luz e brilho, uma ou outra queimar, você nem vai perceber, porque são muitas. Mas se você estiver em meio a uma escuridão, e você tiver uma lâmpada só acesa, se essa lâmpada apagar, ela vai ser notada, porque ela estava ali brilhando sobre aquele lugar. Ela estava ali resplandecendo, e você precisa ser luz lá fora. Você precisa ser luz na sua casa. Jovem, você precisa ser luz na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, no meio dos seus. Você precisa resplandecer. Você precisa ser luz, porque lá tem pessoas que estão cobertas de treva. Lá tem pessoas que não têm esperança. Lá tem pessoas que estão pensando em tirar a sua vida. Estão pensando em dar cabo à sua vida, estão tentando achar um sentido para a sua vida, estão andando de um lado para o outro e não conseguem encontrar a solução. E Deus talvez colocou você lá para você poder brilhar naquele lugar. Deus colocou você naquele emprego para que você pudesse resplandecer a glória do Senhor naquele lugar. Nós precisamos ser luz em meio a essas trevas que estão cobrindo a terra nos dias de hoje. Porque, irmãos, são tantas coisas erradas que a gente vê acontecendo. São tantas trevas que estão rodeando o planeta Terra. Irmãos, esses dias eu estava pensando comigo, e eu tinha o Nicolas Ferreira como um grande deputado federal e um grande exemplo para os nossos jovens por conta de tudo aquilo que ele acredita, dos seus ideais e assim por diante. E a gente vê ele defendendo com tanta ênfase a palavra do Senhor ali dentro do Congresso, e eu pensando comigo, meu Deus, que jovem, talentoso, está servindo de luz para os nossos demais jovens e assim por diante. Ele até tem um livro chamado O Cristão e a Política, um livro muito bom, por sinal, eu já li o livro dele. Mas por esses dias, irmãos, eu vi algumas imagens dele, vi alguns vídeos dele, e meu Deus, aquela luz que eu achava que aquele jovem todo tinha, aquela brilhante inspiração, quando eu vi um vídeo dele, meu Deus, me jogou lá embaixo. Eu vi um vídeo dele sem camisa, parece que na lua de mel com a sua esposa,
esqueci o nome da esposa dele, ele postando um vídeo sem camisa, ele dizendo algumas coisas ali acerca de política, assim por diante. E eu, meu Deus, acabou-se todo o brilho daquele jovem para mim. Porque a partir daquele momento eu falei, ele já não serve mais de inspiração para os nossos jovens. Eu vi um outro vídeo dele agora, ele defendendo o sexo somente depois do casamento, na entrevista com aquela professora de português, que me foge o nome dela agora, e ele dando a entrevista e defendendo com tanta ênfase assim, daqui a pouco na mesma entrevista, ele defendendo que o cristão pode beber, o que o cristão não pode fazer é se embriagar. Ele dizendo que nas horas que não tem ninguém vendo ele toma um vinhozinho, que isso não tem nenhum problema. Eu falei, meu Deus, deixou de ser luz para os nossos jovens. Deixou de brilhar. E o que a palavra aqui, o que o profeta está clamando e profetizando para o povo de Israel, é que eles precisam brilhar, é que eles precisam ser luz, eles precisam ser diferentes, porque as trevas estão cobrindo a terra e a escuridão está tomando conta dos povos. Os nossos jovens aí no mundo estão cegos, nossos adolescentes estão cegos, a raça humana está cega, está caída. O ser humano busca o mal, a cada dia mais o ser humano não sabe para onde ir. Os nossos familiares estão desesperados com tudo o que está acontecendo, e nós precisamos ser luz em meio a essa nação. Nós precisamos brilhar, nós precisamos levar a Cristo para esses corações e para essas pessoas. Eu sempre digo para os nossos jovens, quando nós fazemos os trabalhos nos lares, quando a gente faz evangelismo, o culto ao ar livre, o culto na casa de uma pessoa que não serve a Deus, eu sempre digo para eles, nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Nós estamos aqui para poder brilhar, nós estamos aqui representando a igreja do Senhor, nós estamos aqui representando Cristo. Porque se aquela pessoa que está naquela casa, a qual nós estamos cultuando, se aquela pessoa erguer a mão e aceitar ao Senhor Jesus Cristo naquela noite, eu acredito friamente que o nome dele é escrito no livro da vida. Eu acredito que Deus está naquele lugar. Quando nós estamos numa praça, seja em 2 jovens, seja em 3 jovens, e nós estamos ali com uma caixa de som, pregando a palavra de Deus, ali é a porta do céu. E se o mendigo ouvir aquela palavra e no seu coração aceitar a Jesus, eu creio que eles serão salvos. Se um desviado passar naquele lugar e ouvir aquela voz, e aleluia, ouvir a palavra de Deus e abrir o seu coração, eu acredito que ele pode ser salvo naquele momento. Porque nós não estamos lá simplesmente porque somos um grupo, nós não estamos lá simplesmente porque a gente não tem o que fazer, nós estamos lá como luz, nós estamos lá brilhando e mostrando o caminho dos céus e pregando a Cristo, aleluia, que Ele salva, Ele cura, Ele ainda batiza. E nós estamos lá para poder brilhar. Nós estamos lá como luz, estamos pregando a palavra do Senhor e acreditamos piamente que aqueles que ouvirem a voz do Senhor podem ser salvos através daquela palavra. Quando nós evangelizamos, nós estamos ali acreditando que aquele panfletinho pode mudar a vida de um pecador, pode mudar a vida de um traficante, pode mudar a vida de um homossexual. Aquele panfletinho, a prostituta, se ela lê aquele panfletinho e abrir o seu coração, ela pode ser salva naquele momento. Nós estamos lá, sabe para quê? Para poder brilhar, para poder levar luz, para poder dizer para eles que ainda existe uma salvação, dizer para eles que ainda existe uma porta.
ainda existe uma saída, que eles não precisam tirar a vida deles, não. Eles podem aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e o Senhor pode transformar a vida deles, o Senhor pode mudar o coração deles, o Senhor pode salvar a vida deles, pode salvar a esposa, pode salvar o filho, pode salvar aquela casa, pode fazer coisas grandes, se eles tiverem um encontro com a luz verdadeira. Se eles encontrarem a luz. E o profeta, aleluia, e o evangelista João, diz a palavra do Senhor lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que ele disse: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e tudo foi feito por ele, nada do que fez se fizesse se ele não estivesse presente lá. E diz a palavra do Senhor, o evangelista João continua dizendo: olha, e ele era a luz dos homens, era ele a luz que alumiava todos os homens. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós estamos lá para profetizar a luz, para levar a luz para aquelas pessoas. Já viu que quando você chega na casa de uma pessoa, ou quando você se depara com algum ímpio, quem nunca ouviu um ímpio dizendo: nossa, mas você tem um brilho diferente. Quando você entrou dentro da minha casa, parece que alguma coisa entrou com você. Parece que a minha casa sentiu paz, sentiu alegria, não sei. Tem alguma coisa diferente com aquela pessoa, irmãos. Olha no meio de uma 13 de maio da vida, aquela multidão de pessoas passando. Quando passa um crente, você nota. Você sabe quem é crente e quem não é, porque o crente no meio do mundo, o crente resplandece, irmãos, o crente brilha. O crente tem uma luz diferente. O crente carrega consigo a presença de Jesus, a verdadeira luz que alumia todos os homens. O que o profeta está dizendo para o povo é para eles levantarem e se resplandecerem, porque a terra está coberta de trevas e os povos estão perdidos. E a nação de Israel seria a porta de entrada para o Salvador. O povo de Israel precisava se levantar e sair daquela situação, porque o Messias precisava vir. A luz precisava surgir, e era necessário que o povo de Israel levasse o Messias para as demais nações. E da mesma maneira, nós somos o Israel de Deus, nós precisamos levar essa luz. Nós precisamos levar o Messias para outras pessoas. Nós precisamos levar o Messias para as demais nações. Aquela pessoa que trabalha perto de você, meu irmão e minha irmã, você precisa levar o Messias para aquela pessoa. Aquela pessoa que senta do lado, do seu lado, no seu curso, na sua faculdade, você precisa levar o Messias para aquela pessoa. Essa é a nossa missão. Nós somos o Israel de Deus, nós precisamos levar luz para essa nação. Essa nação não sabe mais o que fazer. Esse povo não sabe mais a quem recorrer. Esse povo não sabe mais o que fazer. As pessoas estão chorando, estão clamando porque querem Jesus. E nós temos que levar o Messias para essas pessoas. Precisamos levar luz para esses povos. E Deus conta comigo, e Deus conta com você. E você, jovem, use a sua juventude para poder levar Jesus Cristo. Use a sua juventude para poder brilhar, para poder falar de Jesus, para levar Jesus para as demais pessoas que elas querem e precisam ouvir a voz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite.
para que você nessa noite possa receber a palavra do Senhor e para que o Senhor possa, aleluia, te usar como instrumento, aleluia, nas mãos dele. Essa sociedade precisa de nós. Essa sociedade precisa ouvir falar de Jesus. E como cantou as nossas irmãs aqui, que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, usa-me. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu, foi a tua palavra, meu Deus e meu Pai, que eu ministrei aqui nessa noite. Ó Pai querido, Pai Santo, foi a tua palavra que eu preguei, ó Deus querido, Deus Santo. E eu sei, meu Deus e meu Pai, que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está nessa palavra, meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor está em nosso meio, meu Deus e meu Pai. E ó Deus querido, Deus Santo, eu quero te pedir, Espírito de Deus, nos levante, meu Deus e meu Pai. Nos levante, ó Deus querido, Deus Santo. Levante um grupo forte, Senhor. Levante uma igreja forte, meu Deus e meu Pai. Levante obreiros e obreiras fortes, meu Deus e meu Pai. Nós queremos brilhar, meu Deus e meu Pai. Nós queremos resplandecer. Ó Pai querido, Pai Santo, queremos levar a sua palavra, Senhor. Queremos ser útil na obra do Senhor. Queremos resplandecer aonde a gente passar. Ó Deus querido, Deus Santo, que as pessoas vejam em nós um brilho diferente, meu Deus e meu Pai. Que possamos levar a sua palavra, meu Pai. Que possamos brilhar, Senhor, aonde a gente passar. Que as pessoas vejam, meu Deus e meu Pai, em nós um brilho diferente, Senhor. Que as pessoas cheguem até nós, meu Deus e meu Pai, pedindo oração, pedindo palavra, meu Deus e meu Pai. Pedindo a Deus querido, Deus Santo, um auxílio, uma ajuda. Ó meu Deus e meu Pai, porque vem em nós alguma coisa diferente. Faz os nossos jovens brilharem, Senhor. Faz, meu Deus e meu Pai, eles serem diferentes. Ter uma palavra diferente, meu Deus e meu Pai. Se vestirem diferente. Pai, nos levanta, meu Deus e meu Pai, espiritualmente. Precisamos orar mais, Senhor. Precisamos nos consagrar mais, Senhor. Precisamos fazer a sua obra. Leva-nos, meu Deus e meu Pai, ao sedento. Leva-nos, meu Deus e meu Pai, aos cativos. Ó Pai querido, Pai Santo, nos leva, meu Deus e meu Pai, aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Aqueles jovens, meu Deus e meu Pai, que estão pensando em tirar a sua vida, que estão se drogando, estão se prostituindo, porque, meu Deus e meu Pai, não vê mais uma solução, Senhor. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a chegar até eles. Nos ajude, meu Deus e meu Pai. Nos ajude a sermos luz dentro da nossa casa, meu Deus e meu Pai. Que as pessoas enxerguem em nós algo diferente. Que as pessoas, meu Deus e meu Pai, possam ver algo diferente nas nossas vidas, meu Deus e meu Pai. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda, meu Deus e meu Pai. Queremos usar a nossa vida, meu Deus e meu Pai, para Ti, para o Teu reino. Queremos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos use. Oh, meu Deus e meu Pai, como disse o profeta Isaías, pode nos enviar, Senhor. Pode nos usar, meu Deus e meu Pai. Pode nos enviar, meu Deus e meu Pai. Nos envia, Deus querido, Deus Santo. Nos envia aos cansados, nos envia aos oprimidos, meu Deus e meu Pai. Nos envia nos becos e valados. Nos envia, meu Deus e meu Pai, onde ninguém quer ir, Senhor. Nos ajude, meu Deus e meu Pai. Nós queremos brilhar, ó Deus. Nós queremos fazer o Seu querer. Nós queremos fazer a Sua vontade, Senhor. Conte conosco, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos. No nome do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E aqueles que acreditam assim, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Pode aplaudir.